Sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira live da chapa OAB Democrática. Uma galera que se juntou porque quer mais equidade para os profissionais de direito aqui na nossa região de Londrina. Eu sou o Anderson Fineto e eu tenho o prazer de ter aqui como meu parceiro de mesa hoje, Dr. Denner. Doutor, muito bem-vindo. Oi, Anderson, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. O prazer é meu de poder compartilhar essa live com você, doutora Sueli, doutor João, e expor um pouco do sofrimento que o advogado jovem, né? O jovem advogado, as jovens advogadas passam nesse começo de carreira. Esse era o nosso tema de hoje. Hoje a nossa conversa, então, ela vai girar exatamente em torno disso. A gente vai falar sobre como a pessoa que acabou de pegar a sua OAB se formou, teve a alegria da formatura, fez uma festa bonita ou não, mas pega ali a carteirinha da OAB, está munida de tudo que ela precisa para começar a trabalhar de fato como advogado, como advogada. E essa pessoa enfrenta muitas dificuldades, correto? Não é Com tão certeza. automático, não é tão simples entrar na carreira. E hoje a gente vai conversar sobre isso, então. Bom, e Vamos quem que a lá. gente tem aqui? Pedir para vocês se apresentarem. Gente, muito obrigado por participarem da live conosco. Muito obrigado por abrir a vida de vocês. E a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Você é a... Sueli, bom dia. Bom dia, Sueli. Boa tarde, né? Já Boa passou do tarde, né? meio-dia, Exato. Boa tarde, meu Vamos nome lá. é Sueli também. Mais conhecida como Sueli Roberto. Sou advogada há 5 anos. Passei por uma situação, pela mesma situação que meus amigos aqui passaram também. A gente termina o curso, sai da faculdade, inicia a carreira. E aí vem a dificuldade, né? Vem a dificuldade de como começar a advogar, como começar a ganhar dinheiro, como começar a atender os clientes. A minha sorte é que eu tenho um emprego, né? Eu tenho uma segunda carreira, que é a carreira de consultora de vendas, que isso já me dá um suporte por trás disso. Se eu não tivesse essa carreira, eu não teria de onde tirar o meu sustento para começar a advogar. Essa é a parte principal. Como pagar meus boletos. Então eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma carreira, uma segunda carreira, que quando eu comecei eu falava que eu tinha um plano A e um plano B, que é o plano A, que é consultora de venda, e o plano B, advogada, que isso iria com o tempo inverter. Hoje está invertendo, depois de 5 anos, que é árduo esses 5 anos, mas hoje está invertendo. Hoje meu plano A é a advocacia e o plano B é o consórcio, que ainda não tenho como desvincular pela falta de renda, né? Então, hoje você é advogada e consultora comercial na área de consórcios. Isso. Que muitas das... o que acontece? Os meus clientes hoje do escritório de advocacia são esses clientes que eu angariei com esses 25 anos trabalhando como venda. A confiança que eles depositaram em mim. Porque a necessidade da prospecção. O advogado ele se torna um vendedor. Ele tem que vender o nome dele, vender a carreira dele, vender a confiabilidade que ele vai passar para esse cliente que vai levar para o escritório e fazer seus processos. Porque o advogado, ele tem que ser, como dizia o meu professor, a gente vai falar em nome das pessoas, então a gente se torna fofoqueiro. Quando ele dá a procuração para a gente é o fofoqueiro do cliente, que a gente tem que falar em nome dele, defender ele em qualquer das instâncias. Maravilha. E a gente está aqui também com o João. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Denner. Boa tarde, tarde, Sueli. João. Tudo bem? Eu sou o João Vitor, eu sou advogado recém-formado. Me formei em junho desse ano. Agora. Junho agora. Olha só. Junho agora. Já peguei a OAB e tive a felicidade de, desde uns 2 anos atrás, integrar o escritório do Dr. Mário, mas também compartilho e vivencio também as dificuldades do jovem advogado. Tenho bastante colegas também que são recém-formados, que compartilham também as dificuldades, as dores, né, os desafios da jovem advocacia, que enfrentam vários tipos de problemas, dentre eles, né, um grande número de profissionais que integram o mercado, a necessidade de aperfeiçoamento imediato, quase que imediato. A gente já sai da faculdade, tendo que ingressar numa especialização, porque especialização e currículo vai ser aquilo que vai diferenciar o jovem advogado. Porque enquanto a gente tem a OAB e a especialização, tem outros escritórios com 40, 50 anos no mercado e que vão
prospectar os clientes pelos nomes, né? A gente tem que fazer o nosso nome, enfim. Então, as dificuldades que a gente encontra hoje são principalmente as cobranças imediatas que já iniciam logo que você faz o juramento. Você acaba de fazer o juramento e já chega o boleto para você fazer o pagamento da anuidade. É isso que eu ia até te perguntar. Ouvi dizer que chegou tua carteirinha, passou um pouquinho, você já viu o primeiro boleto de brinde. Não, nem chegou a minha Não, carteirinha. A minha carteirinha foi chegar depois de um tempo. Eu fiz o juramento. Já recebi. Um dos primeiros e-mails que eu recebo da OAB é assim: me paga, toma aqui. Já começa assim, Anderson. Você já tem um gasto vindo da faculdade. Aí na faculdade, para você fazer a prova da OAB, você já tem um gasto. Exato. Né? Na minha época foi 260, hoje parece que tá 390, o João. Exato, tá por volta desse valor. O valor Isso. tá só que sobe. Então, prestar a quando prova da OAB custa hoje uma matrícula de pós-graduação, praticamente. Depende da, Exato. depende da Exato. pós-graduação. E você passando na prova, fazendo as duas fases, você, para se inscrever, você já tem que gastar mais um tanto. Que é pro juramento. O juramento, mais 300 e poucos reais. Isso foi na minha época. E quando você faz o juramento, não dá uma semana não, um e-mail do boleto da anuidade já tá lá te esperando. Exatamente. Entendeu? Então, o jovem advogado hoje é a realidade dele. E é um negócio interessante que você fala de realidade, porque assim, você tá aqui na mesa, mas você tá como participante da mesma realidade dos nossos convidados. Eu na verdade, a minha trajetória é praticamente igual a da sua, né? Eu na faculdade, eu tive que fazer faculdade, trabalhar, e fora o trabalho e a faculdade, você tem a sua vida social, filhos, esposa, pai, mãe, né? E eu não consegui fazer estágio na época de faculdade. Porque precisava trabalhar. Não podia largar o meu serviço, que era o sustento meu e da minha família, para poder fazer um estágio. Então, eu vim fazer estágio pós-faculdade. Quando eu me formei. E uma oportunidade muito repentina e muito boa para mim na época, que foi a doutora Maria Cláudia, que abriu as portas do escritório dela para mim. E eu comecei a trabalhar com ela. Foi onde eu fui aprendendo a prática do direito. A prática da advocacia. Então, tudo hoje que eu sei foi ela que me ensinou a prática. Porque a teoria você aprende até muito pouco na faculdade, mas aprende ali. Mas a prática é doída. O dia a dia. Né? E de lá para cá, eu continuei trabalhando no escritório durante o dia e trabalho até hoje durante a noite numa empresa de segurança. E um dia sim, um dia não, uma noite sim, uma noite não, 7 horas. Eu entro 7 horas da noite, saio 7 horas da manhã, 12 horas. 12 horas seguidas. 12 horas seguidas. E por conta de que eu também não posso largar esse hoje, é igual a Su falou, hoje é a minha principal fonte de renda, né? Eu luto, batalho muito e arduamente para que o direito venha a ser a minha principal fonte de renda. E que um dia eu possa dar o meu lugar para uma outra pessoa que esteja necessitando mais do que eu. Porque eu estudei para poder ter uma posição melhor, poder ter o meu negócio e conseguir ter uma fonte de renda melhor. Porque a gente estuda para isso, né? Para melhorar a nossa vida. E é uma questão muito assim, o curso de Direito, de forma geral, é um curso muito caro. Sim. É um curso muito pesado. Livros caros. Livros caros. Por mais que você fale assim, hoje tem digital, mas você precisa estar ali com o seu livro e eles são atualizados constantemente. Hoje você compra um VEDMECO, daqui 6 meses você tem que trocar, porque altera as leis, altera os decretos, e você tem que estar sempre atualizando, sempre lendo, o tempo todo, fazendo cursos para se preparar melhor para o mercado. Não é somente você pegar uma carteira da ordem e falar, eu sou advogado. Você vai ser advogado
A partir do momento que você fala assim, eu tenho a carteira, mas você vai constantemente atualização, constantemente estudando. É o que o Denner está falando. Tanto eu quanto ele, a gente tem uma outra função. E essa outra função nos descarrega, nos cobra muito, Sim. nos cobra muito tempo, nos cobra muita obrigação. E o direito, você tem que se dedicar 100%. Para você se dedicar 100%, até você conseguir ter uma renda para poder manter essa dedicação, ela é árdua. Uma coisa que eu acho muito interessante é assim, porque o advogado ele é uma das poucas profissões que a gente ainda pode dizer que é vocacionada. Exato. A pessoa Sim, é ama. advogado, ela não está ocupando um cargo de advogado, ela é advogado. E eu acho que é muito pesado quando você tem que dividir aquilo que você é com outra atividade profissional. Sim, Chega a ser doloroso, né? bastante. É um pouco complicado, viu, o Anderson? Porque o meu caso mesmo, eu saio da advocacia e vou para a segurança. Troca de farda, né? Troca, Tem uma troca troca de farda. Inclusive, eu atuo hoje na área do crime, né? E um dia a doutora Maria Cláudia me perguntou, mas tá, e daí? Você atua no crime, mas de noite você corre atrás daquele cara que você vai defender de manhã? Veja como é a ironia da Conflitante, vida, né? É É conflitante. conflitante. Porém, o que eu respondi pra ela assim, eu falei, olha, eu tento separar as minhas duas vidas, né? A vida do advogado criminalista, né? E a vida do segurança que tá ali. Mas dói, né? Dói. Dói porque o meu sentimento é tá ali o dia inteiro fazendo aquilo que eu lutei para poder estar. E inclusive, porque o vocacional que você disse, né? Eu às vezes me pergunto por que é que eu fui escolher o direito. E um belo dia eu me lembrei o porquê que eu escolhi o direito. Quando eu era pequeno, eu e minha irmã, eu sou mineiro, morei em Belo Horizonte até os meus 14 anos de idade. E meu pai é marceneiro, seu Cláudio. E ele trabalhava muito. Muito, 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 muito. Quando eu era pequeno, eu praticamente não via meu pai em casa. Tinha dia do meu pai, tinha semana do meu pai entrar no serviço, ficar 3, 4 dias sem ir em casa. E morando tão perto, assim, ó, do lado, né? Mas ele trabalhava tanto que não ia em casa. E a gente ficava bastante tempo com a minha mãe. E um dia minha mãe virou, não lembro qual foi o contexto que a gente entrou nesse assunto, e ela falou que o sonho dela era ser uma advogada. E aquilo entrou no meu coração e eu falei, poxa, por que a minha mãe não pode ser uma advogada? Eu era criança, não entendia. Naquela época a faculdade era muito mais difícil. Tô com 37 hoje, 30 anos atrás, digamos assim. E eu não entendia por que minha mãe não podia ser advogada. E eu fui crescendo, fui me tornando homem, fui amadurecendo. E aquilo no meu coração, eu quero ser uma advogada. Porque se o sonho da minha mãe não pôde ser realizado por ela, quem sabe por mim? E graças a Deus, hoje eu sou um advogado, luto bastante, corro atrás. Quem me conhece sabe o tanto que eu corro, que eu tento Luta. fazer um jeito de que os meus pais, a minha esposa, a minha irmã, os meus filhos sintam um pouquinho de orgulho da minha pessoa, da pessoa que eu sou hoje. O Denner, e vocês também, assim, todo mundo, vocês têm uma história pessoal que levou vocês até o direito, né? Esse jovem advogado, essa pessoa que tá começando na carreira e tudo mais, e passa por todas essas dificuldades, tem... Inclusive o Vadimeco também é um uma gasto, dificuldade, viu? é um gasto É um terrível. gasto, né? o Vadimeco é um Absurdo. absurdo. A doutora falou que questão de 6 meses tem que trocar. Às vezes, Às vezes antes, né? é questão de uma semana. É. Porque tem uma legislação que é promulgada ali
no início do mês, você comprou no final do mês anterior. Então você já não vai ter ela. E uma coisa que é assim, muitas vezes, eu acredito que é a experiência de vocês estão em escritórios que acolheram vocês. Sim. Ou seja, o Sim. empresário, o advogado acolheu vocês e está colocando o caminho das pedras na frente de vocês. Mas de quem é o papel de mostrar o caminho do profissional advogado? Seria da OAB hoje? O Anderson, a meu ver, pelas dificuldades que eu passei, eu acredito que sim. Por quê? Porque você, enquanto estudante de direito, e ali recém pegou sua OAB, qual é o norte que você tem? Tipo, quem mostra essa Quem abre é essa que porta? vai Quem mostra o caminho? te caminhar? Quem que vai te conduzir? Quem vai pegar na sua mão e falar, vem aqui, vou te explicar, vou te mostrar, vou te ensinar? Junto ao órgão da OAB, eu não tive esse cuidado, esse suporte. Eu tive daquela, igual eu falei, que me abriu a porta do escritório dela, que foi a doutora Maria Cláudia. Posteriormente, tive alguns negócios com o doutor Mário também, né? Hoje eu tenho a doutora Viviane, mas o doutor Arthur, que eu tô no escritório. Mas quem me pegou na mão, me puxou e falou, vamos ali, foi a doutora Maria Cláudia. Mas daí a gente tem uma pessoa fazendo o trabalho São de um pessoas- conselho. Exatamente. São os anônimos, né? São os anônimos que aparecem nas nossas vidas, que a gente às vezes nem sabe de onde. Por quê? Porque passaram pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas expectativas que nós jovens advogados temos, esperando que a ordem ela chegue e ela faça um diferencial através do órgão que tem com os novos advogados. Foi feito o juramento? Vamos pegar essa classe de advogados novos, vamos dar uma assessoria, vamos mostrar para eles quais são os benefícios que eles têm junto à ordem. Eles pagam, mas eles vão ter um benefício. Quais são os benefícios? Benefício de saúde, benefício de segurança, psicólogo. Tem que ser mostrado isso. O advogado, ele pega a carteira da ordem, faz o juramento, sai dali, às vezes fala assim, quais são os estabelecimentos que eu posso estar utilizando em meu benefício com o convênio que a ordem tem. Isso precisa ser mais mostrado, ser esclarecido, ser orientado para os novos advogados. Dar treinamento para esse advogado que saiu, que recém-formado. Eu não sabia mexer no Projude, eu não sabia como se utilizava o Projude. E isso a gente aprende na faculdade? É obrigação da faculdade? Sim, é obrigação da faculdade. Mas se a gente tem um órgão de classe que pode nos auxiliar, essa é a necessidade que a gente tem. É isso que a gente tem que cobrar da ordem, cobrar da classe. Então, esse é um motivo. Não poderia ser responsabilidade. Que é a realidade hoje. A realidade do advogado que passou por essa dificuldade, então ele vê que o novo advogado está ali entrando, não vai ter o suporte, ele vai abraçar para poder, por quê? Porque ele ama a classe, é uma classe que, por mais que a gente fale que não, ela é unida, um advogado tentando ajudar o outro. Tem advogados que não, mas a maioria são os advogados querendo que a classe se una, que a classe se junta e seja uma classe bonita. O advogado jovem hoje ele tem que garimpar muita informação. Então, o que poderia ser feito seria essa dinamização dessa informação e democratizar tudo isso. O advogado entender qual que é o seu papel e a ordem vir e informar o advogado. Advogado, você tem esses benefícios. Advogado, você tem esses deveres. Esses são os seus limites de atuação. Essa é a linha que você tem que seguir, porque hoje, assim como o Dr. Denner, eu também conto com a ajuda do Dr. Mário. Né? Outras pessoas são direcionadas aí, mas e aquele advogado, aquela advogada que não tem esse auxílio? Aonde ele vai buscar esse refúgio? Aonde ele vai buscar essa informação? E eu penso que deveria ser o órgão de classe para todos, primeiro. Aí, do órgão de classe, tem os advogados que vão se prontificar, vão apadrinhar, vão instruir, vão informar, mas tem que partir antes, para mim. Hoje, então, não tem um programa de advogados anjo, por exemplo, que chega dentro do órgão de classe, eu digo. Que chega ali e fala assim, ó, Denner, o tipo de CNPJ que você abre é esse. Isso não tem claro para vocês pela ordem? Na verdade, o CNPJ já começa que é diferente. É totalmente diferente. Né? Tem que ser registrado junto à ordem. E
quem é que é um jovem... Que é Que é orientado um por ele. jovem que é orientado que você para ter um CNPJ, você tem que ir lá na OAB fazer esse registro. Quem faz isso daí? E A gente também tem não que é. garimpar todas essas informações. Então a Não, informação hoje não é democratizada para Não. todos. E não é informado até para o jovem advogado Não é que ele ampla. tem um espaço físico dentro da OAB para atender o seu cliente, para não ter que montar um escritório. Muitas vezes a gente sai querendo montar um escritório, abrir uma porta para atender o cliente, sendo que a gente pode estar utilizando a própria ordem para isso. Não é informado. E às vezes eu falo assim, vou ligar para agendar um horário para atender um cliente na ordem. Alguns advogados falam assim, mas tem espaço? Porque não sabe. Não sabe, não é informado. Na verdade, Anderson, vou fugir um pouquinho. O que que acontece? A gente vai ter eleição para presidência da OAB agora, dia 22 do mês que vem. Tem advogado que não sabe que tem que votar, senão ele toma uma multa. Então tem jovem advogado que não sabe que ele tem que votar. Uhum. Olha só. Sabe mesmo. Então o relacionamento do conselho da ordem, ele é muito nebuloso. Sim. Não me parece que está às claras. Não é um negócio às claras. Para o jovem advogado, em grande maioria, a ordem ela é aquilo que você tem que pagar. Então você tem aquele valor que você tem que pagar. Então vou lá, pago para não receber multa, pago para eu poder usar algum ou outro benefício, pago lá porque eu tenho que pagar. Mas ele não entende o que é o posicionamento político da ordem. O que essa classe significa para mim? Aquilo que eu vou exercer na minha advocacia, como que eu vou fazer, como que eu vou ser orientado? Então, isso é difícil hoje para o jovem advogado. Não é todo jovem advogado, quer dizer, a grande maioria não tem noção do que significa o órgão de classe. Acho que é aquilo lá, eu tenho que pagar, lá é o OAB, vou lá, vou em algum congresso ou outro, vou lá prestigiar um Que amigo. tem que pagar também. Muitos têm que pagar também. Ué. São raros os que são A grátis. maioria dos congressos que tem, você tem que pagar também. Além da sua anuidade, você também tem que pagar. Olha só. E aí, para um advogado que está no seu primeiro, segundo Não ano, tem- até quinto ano, o fluxo de caixa está lá embaixo. Você não tem condição. O patrocínio acabou. A Acabou. partir do teu pai fala, paguei a faculdade. Você é responsável. Você tocou numa coisa muito interessante, porque assim, que muitas pessoas vêm de famílias de advogado, então tem um chão muito bem pavimentado. É. Vocês não, pelo que eu entendi, ninguém é de família de advogado. Não. Não. Eu sou de família, filho de caminhoneiro. Assim, foi a dificuldade. Assim, até o Denis falando da situação dele, eu me coloquei no lugar dele. O meu sonho de criança é quando o professor perguntava para mim o que você vai ser quando crescer. Que é uma coisa que é natural você perguntar para o seu filho. Eu falava, você é advogada. Mas uma filha de caminhoneiro, dificuldade. Só o pai trabalhando era complicado, né? Fui estudando, terminei o colegial, fui para a faculdade. Qual a faculdade que eu conseguia pagar na época? Porque não tinha faculdade pública igual que nós temos hoje. Foi a faculdade de administração, porque daí eu trabalhava como estagiária no banco. Comecei a fazer ADM. Quando eu olhei para mim internamente, eu falei, não é o que eu quero, não é o meu sonho, não vou fazer isso mais não. Eu não vou desistir do meu sonho. Parei a faculdade, vim do interior do Paraná, né, de Umarama, cheguei em Londrina, aí vem as dificuldades, vem constituição de família, vem filhos. Falei, não. Aí quando eu tinha 43 anos, a minha filha falou para mim, olhou para mim e falou, realiza seu sonho agora. Foi aí que eu comecei a fazer a faculdade. Muitas vezes eu falo assim, as pessoas falam assim, é tarde para você voltar a estudar. Nunca é tarde. Você Nunca é tarde. Essa vocação grita, né, dentro de quem... Aí eu comecei a fazer a faculdade, muitas vezes eu olhava, as pessoas chegavam para mim, mas para que você vai fazer faculdade agora? Você já tem uma profissão, você já está estabilizado. Aí eu nunca vou esquecer uma jornalista que sentou comigo no salão. Ela olhou para mim e falou, você, 5 anos dentro de uma sala de aula ou na frente de uma televisão, o tempo vai passar para você. Então, não desista dos seus sonhos. Me formei com 50 anos. Hoje já faz 5 anos que eu estou advogando e realizando o sonho que eu vi uma menininha lá atrás, do interior do Paraná. Hoje eu posso falar assim, realizei meu sonho. E estou realizando e vou poder ajudar muitas outras pessoas a realizar o sonho delas. E viver esse sonho, essa vocação, vivê-lo
hoje poderia ser mais Fácil. fácil. Sim. Poderia ser mais fácil. Porque assim, ouvindo vocês, eu faço a seguinte pergunta. Existem as informações e ela não chega ou elas não existem? Será que essas informações são retidas? Olha, Ou ela, como o João disse... Restritas. Se ela não chegar... Restritas. E outra coisa, se ela não chegar, pra gente não existe. Exatamente. Se ela Se não faz parte chegar, da sua vida, não existe. É. isso que quer dizer a democratização. Se não chega pra um determinado grupo de É porque pessoas, não existe. não existe pra esse grupo. Não vai existir pra ele. Não faz parte da realidade deles, não existe. Não, exato. Então elas podem existir. Então, não existe sim, existe, mas Porque como que chega pro Dr. Denner? Como que chega pra doutora Sueli? Como que chega pra mim? o que eu costumo dizer? A informação é um conhecimento, certo? Exato. Igual a faculdade. A faculdade é um conhecimento. Você terminou um curso, você se formou, é um conhecimento. E é um conhecimento que ninguém vai te tirar. Pode tirar tudo, pode tirar sua vida, pode tirar sua dignidade, te tiram tudo, menos o conhecimento. Então, as informações é um conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, como é que você vai? Como é que você sabe daquilo que há, mas para você não existe? Você tá na área Criminal. criminal. Não, mas diga quanto tempo? Eu, de formado, eu tenho 2 anos. 2 anos. De OAB. De OAB, 2 anos. Há 2 anos atrás, as informações que você garimpou, que você teve que correr atrás, fariam bastante diferença na sua vida? Com toda certeza. Eu digo mais uma vez, se não fosse a doutora Maria Cláudia, talvez hoje eu nem estaria mais advogando, porque não é fácil pra gente começar. Entende? E também é muita questão por exemplo, assim, não é só começar, mas é manter o negócio que é a advocacia. Eu acho que isso também é uma dificuldade muito grande. Com toda certeza. É igual a Sueli falou. O jovem advogado, às vezes ele tem uma condiçãozinha, digamos aí, ele abre uma porta. Se ele não tiver cliente, ele não vai conseguir se manter. E sabe que é uma coisa muito interessante e que eu acho... Isso eu acho que é muita questão do papel do conselho. Mas ninguém fala pra vocês, isso eu observo muito, né? Ainda mais nessa convivência com vocês agora, isso eu observo muito. Ninguém fala pra vocês que relacionamento é parte do trabalho. E relacionamento demanda tempo. Muito tempo. Vou te dizer que a hora mais cara do dia é a hora do relacionamento. E é a que mais dá retorno. Mas eu vejo que muitas vezes o profissional se forma, tem o conhecimento da profissão em si, mas não do negócio que é a advocacia. O advogado, ele é um empreendedor, né? Sim, Ele tem que por ser um natureza. empreendedor. Por natureza. Não adianta só fazer a defesa do seu cliente, você tem que ser empreendedor. Você tem que tratar seu cliente bem, você tem que ir atrás dele, você tem que trazer ele para você, né? Se você não trouxer ele para você, outro advogado vai. E daí você perdeu seu cliente. Então tem que ter o empreendedorismo também. Isso, Ninguém te fala. Advocacia é empreendedorismo. sim. Na faculdade a gente se forma jurista. A gente aprende direito. Quando a gente se forma jurista, a gente vai para a OAB, que, enfim, tem a prova. A gente tem que aprender a ser advogado e empreendedor. E ainda tem que aprender a ser empreendedor dentro dos limites que são Que estão na É. ética. estipulados As pela linhas OAB. que são A ética, colocadas, né? Então, é um empreendedor sui generis. Você vai ter que se adequar àquilo lá. E aí é um desafio em dobro. E na ordem não se promove nenhuma oficina de empreendedorismo, algum esclarecimento sobre, tipo, por exemplo, regime tributário. A ordem não fala sobre regime tributário para vocês? O que é um preço de equilíbrio, como não, fluxo de caixa? Que abrir o escritório tem tudo isso, né? De Tudo brinde. isso. Isso a gente tem que buscar no mercado daqueles cursos que são oferecidos. E hoje tem muito também, né? Só abre o Instagram que você vê um monte de curso. Ó, escritório é isso. Mas eu não vejo, pelo menos eu, não vejo nada sendo promovido pelo órgão de classe no sentido de instruir a questão do escritório, a questão do preço de equilíbrio, Como angariar do custo, cliente. do gasto. Como se planeja um fluxo de caixa. Não. Muito interessante, muito interessante, muito interessante. Eu acredito que 90% dos jovens advogados hoje não faz a mínima ideia do que você acabou de falar aí agora. Eu acredito que e o conselho não facilita essa informação, né? Não. A gente Porque não é só ser um bom advogado, Não vejo. né? Não. É sobre Se você quer ser um empreendedor, não é só ser um bom advogado.
Não é você ser um bom jurista, você pode ser um ótimo jurista e ter dificuldade dentro da advocacia, porque tem a questão própria do empreendedorismo, que a gente não tem acesso nisso dentro da faculdade. Vai ter trabalhando, Na luta, vivendo né? lá na luta, Na diária, Pesquisando. pesquisando, E- tendo influência dos padrinhos que colocam a gente dentro dos escritórios. É assim. Mas também mas é novamente aquilo, né? Parte daí de um critério pessoal de encontrar boas pessoas, bons profissionais, advogados que estão com o coração aberto e se identificam, Exatamente. enquanto tem um órgão de classe que poderia Sim, Fazer essa ponte. fazer essa ponte com vocês, sim, pelo menos da informação, né? pelo menos na informação. Pelo menos da Pelo informação. menos da informação. Muito interessante. Gente, a gente vai fazer um breve break, então. Eu vou agradecer vocês desde já pela presença e pela fala. Quem tá com a gente, continue com a gente, que daqui a pouquinho a gente já tá de volta.
E estamos de volta aqui com a nossa live da OAB Democrática, uma OAB para todos os advogados e não só para alguns. Denner, gostando? Maravilha. Muito bom trocar experiências, Nossa, né? Trocar experiências, maravilhoso, trocar né? histórias, promover encontros. Estou aqui agora com o Fernando e com a Ana Paula. Como vocês estão? Tudo certo, Fernando? Tudo bom? Tranquilo, graças a Deus. Maravilha. A gente está recebendo bastante mensagem no chat da live. Ao final, a gente vai ter uma participação especial. Vocês vão adorar. A gente vai ter uma participação especial e a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, pode ir mandando a tua pergunta ali, mas a gente vai responder nos minutos finais da live. E agora a gente está aqui com mais gente, mais representantes da Jovem Advocacia. A gente vai ouvir também a história deles. Fernando, Ana, como é para vocês viver do direito hoje e como isso está se organizando na vida de vocês? Bom, eu já tô na velha praticamente, né? Já 16, 17 anos na advocacia aí. E escutando até a parte anterior aqui, o pessoal comentando, não mudou muita coisa. Olha só pra você ver. não 16 anos? 16 anos aí, é um né? tempo interessante. Né? E não mudou muita coisa, não. É a mesma dificuldade, né? A gente tem que estagiar, né, com valores baixos, né? Tira a ordem também, a mesma situação. Tem que achar um escritório que te apadrinha, que te ajuda, né, pra gente começar aí a carreira. E é difícil achar esse Não, escritório. é difícil, tem que achar um abençoado que fala, né, vamos ajudar, né, dar uma força. E aí pra gente começar, porque a gente sai da faculdade, né, Sem um rumo. sem conhecimento, né? Só tem na teoria, na prática é muito, muito pouco, né? Então essa dificuldade que o pessoal estava narrando aqui no bloco anterior, ela já existe há 16, Sim. talvez até mais Sim. tempo do que Sim. a gente saiba. A Sim. pessoa sai, faz o juramento, pega o OB, ganha um boleto de brinde. Uhum. Nessa certeza. sequência, Aham. nessa sequência, e aí fica desinformado. Tipo, o que eu faço agora? Tá, que é a grande pergunta, né? Pega o OAB, tá, sou advogado. E agora? E agora? E agora? Quem conta esse agora pra vocês? Ninguém. É igual o Chapolin, pele. né? E agora quem poderá nos defender? Se perguntar se hoje vive da advocacia, mentira. Faço freelance por fora. Ainda quando eu vou fazer o freelance, o pessoal fala, nossa, mas advogada tá fazendo freelance. Por quê? Me lembrou uma O história. pessoal acha que pegou a carteirinha, tá rico, tá cheio de cliente, dá pra sobreviver, mas é ilusão. Você faz o que fora da advocacia? Eu Você é era- advogada aí? Eu estava como vendedora, saí pra tentar me dedicar, já vi que não dá no início. Agora eu faço uns freelance. E quando eu vou nos freelance, o pessoal fala, nossa, mas advogada, você precisa estar aqui? Precisa. Porque só da advocacia. Você tá freelando em qual área? Eu Comercial? estava. Não, agora eu estava mexendo com estoque, mas eu faço de vendas também. O que tiver, eu vou fazendo. Estoque é pesado, né? Ah, preciso sobreviver, né? Ninguém vive de fotossíntese, Né? Olha só. infelizmente. Você tá na mesma... Eu tenho, além da advocacia, eu também faço corretor de imóveis há uns 5 anos aí. E eu brinco de dar aula de beach tennis. Eu falo, né, o pessoal, os professores que vivem, que são formados em educação física, né? Eu dou uma aulinha pra gente, além do estresse que me tira, né? Então a gente acaba Você tendo quer- uma rendinha extra aí Você é também. aquele aluno sênior, né? Tipo, tem isso É. em algumas academias, em alguns ambientes. Tem o aluno sênior, né? Que ajuda nas instruções. Isso, né? Mas aí eu dou sempre aula normal, como Legal. se fosse um professor, Entendi. né, de educação física. Então você tá numa jornada tripla, então. É Sim, pior ainda. sim, Você tá há sim. 16 anos. Isso por 16 anos? Não, a corretagem é uns 5, né? E o beach tennis aí uns 4 anos aí. A tua fala me faz pensar um negócio muito interessante. Porque, assim, hoje a gente vive num momento em que informação tem-se a balde. Formações tem-se a balde. Você tem hoje no mundo você tem muito acesso à informação e direcionamento. bem mais fácil. Sim, É. sim. E daí a tua fala me fez pensar o seguinte, tipo, conforme o tempo foi passando, conforme você foi galgando na advocacia, me parece que ficou mais difícil ainda. Sim, você vai vendo a necessidade de procurar sempre um extra, né? Um plus ali e tal, para te ajudar naquela completação de renda, né? Então hoje eu falo que eu vivo um mês da advocacia, um mês da corretagem, né? O beach tennis, ele tem um salário meio padrão, porque a gente tem uma quantidade de aluno ali que, né? Sempre um pouquinho a mais, um Mensal pouquinho a seria, menos, né? o mensal. Uhum. Mas o autônomo, né? Que é corretor e a advocacia, né? Tem mês que dá, tem mês que não dá, E né? é Então mais é assim. preocupante, né? É, o doutor mais tá há preocupante. 16 anos É, e tá intercalando exatamente. várias profissões. Então a gente tá começando a ver que
Vai ser difícil É lá só na por um frente, hein? milagre. Só por milagre. Que não vai ser assim um caminho tão Porque- fácil, né? Porque você vai procurar escritório sem experiência, você não teve experiência durante a faculdade, não te dá oportunidade. Inclusive, Anderson, a Ana, nós dois estudamos juntos, né? Verdade. Começamos Olha a só. faculdade juntos, lá em meados de 2014. Depois, com a troca do meu horário, eu tive que vir para a parte da manhã e ela continuou à noite. Mas nunca perdi o contato ali com a turma da noite, né? E ela me fez lembrar uma história. Advogado, tendo que fazer isso e tal. Um belo dia, eu fui fazer um atendimento. Caiu um alarme pra mim, fui fazer um atendimento. Cheguei nesse local, daí do nada chegou umas 6 viaturas da Choque. É um local. O pessoal local aí, né? o pessoal tem mania que, tipo, dá um disparo de alarme, eles já chamam a polícia, né? E daí chegou aquele monte de viatura, aquele monte de polícia. Eu falei, nossa, mas qual que é a necessidade? Mas enfim, isso daí são. E daí ele pegou e pediu um documento meu para poder registrar o boletim de ocorrência, né? Eu peguei, tava com a OAB, dei a OAB pra ele. Eu percebi na hora, olha, que ele olhou a OAB e olhou pra minha cara, tipo, pô, Como? você é advogado, tá aí bem. trabalhando na madrugada, né? Mas isso acontece com a gente. Acontece. Todo mundo acha que pegou a carteirinha, você tá rico. É, fazer mais nada. exatamente, você não precisa fazer Só mais bater nada. carteirinha. É que, na verdade, a advocacia ela tem um status, né? Exato. Você é advogado, né? Então dá aquele status, né? Uma profissão, né? O ego, né? Isso. Então ela aparenta, né? Sim. Mas não é bem assim, né? Aparenta um patamar, né? É. Aparenta um patamar, mas o patamar é sofrido, né? Sim. Não, não, Pra alcançar. Pra alcançar. Nesses 16 anos, você sente que você tem mais aporte, mais facilitações via ordem? Ou você sente que realmente não mudou ou tá até mais difícil? Não mudou. Nunca tive, também nunca mudou de falar, hoje tá um diferente, tem alguma coisa ali, alguma coisa pra você buscar, não. Sempre, pra mim, continua a mesma coisa. Depois de um tempo, porque assim, depois de um tempo empreendendo, a gente vai pegando a manhã, né? A gente vai pegando o caminho das pedras, Sim. vai indo. As informações que você tem hoje, se em algum momento você tivesse entrado em um salão da OAB, num auditório da OAB, alguém falasse assim, olha, pelo menos o básico do que é empreender, pelo menos o básico do que é ser advogado profissionalmente falando. Essas informações que você teve que ter 16 anos de carreira para juntar. Se você tivesse tido elas para ti, teria sido mais fácil? Ah, sim, né? Com certeza. Uma orientação para qual caminho você vai seguir, né? Porque você sai na faculdade com uma mão na frente e outra atrás e você não sabe o que você vai fazer, né? Então, onde você vai buscar esse cliente, né? Se você vai ter um escritório ou não, se você vai ser um funcionário de um outro escritório. Então, você não sabe o que você vai. Quando eu saí mesmo da faculdade, minha ideia era concurso público, né? Fiz um ano de concurso, não passei. Passei de primeira na ordem e falei, vou advogar. Então, e aí você fala, e aí, como começa? Né? Então você vai começando ali sem orientação nenhuma. Mas até hoje. É um dos. E hoje também não. não... Eu tava contando pro Tênis ainda que quando eu fui instalar o PJE pra começar a trabalhar, que sufoco. Gastei pra comprar outro computador, achando que o problema era o computador. E Sim, não você- era o Não computador. tem orientação nenhuma. Não era. Não. Só o boleto mesmo da unidade chegando. Esse daí não falha, né? Só. Esse não falha. Aí de repente alguém vira pra você e fala assim, cadê o certificado, né? É, Cadê o certificado? Onde pluga? Onde autentica? como agregar os clientes, É. aonde buscar. Outro Usar a gasto rede também, social viu? pra Usar a rede advogar. social. Isso que exato. essa geração agora, eles estão pegando a parte fácil da advocacia, né? É tudo eletrônico. Exatamente. Eu, Dr. Mário, nós pegamos o fórum. Presencial. Presencial, tinha que esfregar tá a lá. barriga no balcão lá. Gastar com combustível, Sim. com Ser mal passagem. atendido, né? Pelos funcionários lá de fórum. Exatamente. Saber folhear um processo, onde estão as peças, isso você não aprende isso na faculdade, Não. né? Então você vai sozinho lá, muitas vezes tem que passar vergonha, Fazer pedir carga para de um colega, processo, o colega, né? dá uma ajuda aqui para mim que eu preciso achar essa peça que eu não acho, né? Ou carregar vários processos num carrinho, Exato. sair do fora com vários processos no carrinho. Então, essa parte também E caminho das pedras nada, né? Não, Ninguém pra falar, olha isso aqui. Não. Você imagina um processo com 5.000 laudos, gente. né? Meu Deus do E céu, né? o que me chama muita atenção é que assim, tipo, há 16 anos atrás ou agora, você depende do coleguismo, né? É, 100% praticamente. Só que daí Sim. coleguismo é opcional, né? Agora, o órgão de representação deveria ter uma postura obrigatória.
alguma coisa pra auxiliar, sim, com certeza. E quando você sai, que você pega a sua carteirinha, você sai com a ilusão que vai te apoiar, que vai te ajudar. A OB, o sistema. É só a ilusão. Ah, é? mesmo. Sai, porque todo mundo fala OB pra lá, OB pra cá. Você vai lá, visita a casa e vê que lá também é a mesma coisa da rua. Em vez de estar lá pra te abraçar, pra te ajudar, é ego, é roupa mais bonita e nada que vai te ajudar a seguir a vida de advocacia, né? Olha Então só. é ilusão. Você passou por isso também? Todos nós passamos, o Anderson, todos nós passamos e passa até hoje. É. E, inclusive, a anuidade mesmo, você tem que estar com ela em dia para você votar, inclusive. Não ser excluído da votação. Senão você Sim. é excluído e aí É? toma multa. Ah, então a exclusão não é a pena ainda. A penalidade tá na multa. Isso. Tipo, você tem dois problemas aí. Você não vota. Se você não tiver em dia, você não vota. Você é excluído da votação. E toma a multa. Fora ser excluído de votar. Meu Deus. Essa anuidade chega aí, você fez o juramento e em uma semana tá na sua casa. Exato. Aí É rápido assim? Aham. Olha só. É rápido. Sim. Rapidinho. Todo mundo passou por isso. É melhor que a Receita Federal. Mas Receita Federal tem hora que demora pra te mandar né? Não. o deles é leão ali rápido. te pegar você, é difícil. O que acontece? A anuidade, ela chega lá na sua casa, ela bate lá na sua porta, né? E quando você precisar de alguma coisa, você não tem. Como é que um jovem advogado começando, acabou de pegar o AB, paga aquela anuidade se ele não tem Renda. serviço, não tem renda? Você não tem caixa ainda. Tem Né? nada. Você não tem caixa, muitas vezes não está contratada no escritório. E... O que a gente tem hoje para um jovem advogado começar seria o dativo. Só que cai num grande problema que é o seguinte: quando que você fez o juramento, Ana? Dia 23 de julho. De julho, você conseguiu fazer o cadastro no dativo? Cadastro sim, mas nada até. Pois é. Ela conseguiu fazer Juro desse ano? desse ano. Uhum. Ela conseguiu fazer o cadastro no dativo porque o cadastro abre em agosto. Isso. Porque se ela faz o juramento depois de agosto, ela não faz o cadastro, só faz lá em fevereiro do ano que vem. Então veja, ele começa aqui, mas não consegue fazer um cadastro, e se faz, ele A não fila. tem nomeação, e se tem nomeação e vem a certidão, ele leva 4 meses para receber. Isso. Então, a única ferramenta que vocês têm de apoio de início de carreira seriam os dativos. Seria os dativos. E isso Não é não garantido, né? corresponde. Que não é Não, garantido. E não funciona. Essa anuidade, ela volta de alguma forma para vocês? Tem alguma coisa que você tá pagando a anuidade desde 6 anos. O que você tirou dessa anuidade até hoje? Nada. Até falei ali, nós estávamos conversando anteriormente, É. a única coisa que eu uso do convênio da OAB é a Unimed. Eu fico sabendo por ele. Porque, tipo, ninguém me passa um site, Sério? ninguém dá um ninguém. papelzinho e Que vale fala, a ó, pena. isso. Entendi. Que vale a E pena. é interessante porque assim... Eu também não sabia. Então. Ah, é? Eu não sabia do convênio da Unimed? Sim. Não sabia. Porque é interessante assim, quando você está começando, e se você opta ou é obrigado pela vida a empreender, quanto mais convênio você tem, melhor. Para Menos relacionamento, para ter Sim. o caixa mais equilibrado, para ter uma parceria, de repente, até de relacionamento, que isso vai trazer cliente. Sim. E se isso não for escancarado para quem está começando, provavelmente a pessoa passe um ano ali sem saber que ela pode ter um plano de saúde legal, que ela não precisa pagar um plano de saúde caro. É o que acontece. Já passei 2, Anderson. 2. 2 anos sem saber que tem um plano de saúde da Unimed. Eu descobri que tem um negócio de passagem de avião também. É? Que, Ali. mas você não fica sabendo. Ah, e a mesma Só quem coisa, tá lá, né? Tem marcas também de informática. produtos. De produtos que fazem descontos muito moça bons tava para falando lá em montar escritórios. Tem e tudo restaurantes também que dão Restaurantes, desconto para advogados. Mas E é você não um- acha onde divulga pra você saber. mais. Não tem essa divulgação, não tem. Mas Pode a cobrança existir, mas a é gente não vai saber. Pelo menos os novatos não sabem. Entendi. Então, É o que a gente tava falando no bloco anterior. Se tem, mas Hum. a informação não chega, Ela não não existe. tem, não existe. Ela não Alguma coisa existe, tá ela é falha, né? retida, Né? né? Deixa eu fazer uma pergunta. Isso tudo é sintoma de administração? Eu acredito que tem a ver. Possa ser. Sim. Eu acredito É uma que tem a falha, né? ver. Né? Porque você está há 16 anos assim e... Nada mudou? Porque Não se a muda. reclamação existe, provavelmente alguém reclamou disso pra alguém, Sim. né?
Tipo, porque vocês não começaram. Não é nessa live que vocês começaram a ter esses De problemas. jeito Não é semana nenhum, passada que vocês começaram a ter esses problemas. 16 anos de... Não de é OAB. de. Tipo, eu não sou a Sentou primeira dois pessoa pra quem você advogados, já fala aparece isso, problema. né? Não, é. Então, assim, vocês já chegaram a falar com isso na casa? Tipo, de chegar lá e falar assim, ó, gente, ajuda aí. Ô, Anderson, eu acho que Tem é com quem por falar isso... lá? Acho que eu vou mudar a pergunta. Tem com quem falar lá? Olha, eu não consigo te responder essa pergunta. Talvez Também o não, Fernando... também não sei, Eu nunca procurei pra- frequentei no começo, agora que eu falei por dentro, 2 meses lá dentro da OB. Eu só conseguia ter contato com os presidentes da comissão que você frequenta. Vou Com ser os sincera. demais. Eu não conseguia ver um Conselheiro. conselheiro, não. Só o do conselho que você vai mesmo. Então, Esse relacionamento com o presidente do conselho que você frequenta, ele te sustenta das informações que você precisa pra atuar? eu só consegui ver ele quando tinha uma palestra importante, no juramento, Entendi. o acesso, né? Então não, Acesso aí. é um acesso inacessível, É. né? Por assim dizer, não E está... pegando esse gancho, Anderson, eu acho que é por isso que os advogados hoje em Londrina clamam por mudança Precisa de uma coisa mais democrática, né? mais democrática. Informação mais democrática, Sim, acessos, pessoas com caráter democrático, né? sim. Apoio aos jovens advogados. Apoio. É o apoio aos jovens advogados, ao dativo, Verdade. certo? Um olhar mais amplo para que o dativo possa trabalhar melhor, com melhores condições. Porque, veja bem, o CLT, ele ganha o salário dele com 30 dias. Sim. Então, se você, advogado, faz uma petição aqui e vem ali a certidão, você leva 4 meses para poder receber aquilo que você fez, poxa, eu acho desproporcional. É porque o ciclo de cobrança é mensal, né? É mensal. Tipo, se tu aluno, Mensal. você vai ter que pagar... Você tem escritório. O ciclo você vai ter que pagar todo mês. As Teu contas todo telefone mês. você vai ter que pagar também. Tua internet, que é ferramenta de trabalho pra vocês, vocês vão ter que pagar todo mês. É, Não, Assinador. Tudo é custo, né? Tudo Não é tem como custo. ficar sem. Tudo é custo. Tudo é Muita custo. gente hoje tá fazendo home office, né? É. Tá todo mundo fechando escritório e... Pra Sim, reduzir pra o diminuir custo. esse discurso. Quem é Pra sozinho, não quebrar, né? né, vale a pena. Né? Você tem internet na sua casa, você tem um telefone, você tem um computador. Hoje é tudo eletrônico. As salas da ordem para os jovens advogados seria muito importante, né? Sim. Está Sim. estruturado? Como que tá isso? Eu não posso falar porque eu não conheço. Não, vi ainda. Você vai ter um computador, uma internet ali, você coloca a internet pela sua Uhum. OAB, né? E tem uma estrutura, sim. Mas a questão da informação Mas para o jovem é. advogado não chega. porque para muitos que a gente tem conversado Você nos últimos descobre- tempos... Você descobre a sala. Desculpa, te Sim, cortei. Mas você descobre a sala de atendimento da ordem quando você vai no fórum fazer uma audiência. Porque daí você chega lá no fórum, daí tem a sala do advogado lá. Tem. Aí você sabe que lá tem a sala. Que você pode fazer uma audiência. E daí você descobre que tem uma sala na OAB também que você pode fazer atendimento. Só que daí é você batalhando. Quando a gente utilizava o fórum bastante, as salas da OAB nós usávamos muito, tá? Tirar cópia, entrar no processo lá pra ver alguma coisa assim e tal. Isso nós utilizávamos. Tinha o café, tem a água, tem uma estrutura pra você ficar lá. Isso sempre teve. Mas a informação é muito vedada. Não, aí É. tinha um mural Sim. lá com as informações, sim, e tal, né? Isso aí sempre a gente utilizava. Eu nunca precisei usar realmente as salas para atendimento, eu não sei dizer como que tá. Mas as salas da OAB, quando tinha mesmo os processos físicos, a gente usava bastante. Entendi. Mas hoje, você acabou de falar que a informação fica no mural. Mas hoje que tudo é digital, a gente não frequenta tanto o fórum como antes. Então, pra gente ver lá no mural, Isso... Porque a minha grande dúvida é assim, tipo, às vezes tem a estrutura, mas ninguém sabe que tem. É. Aí a estrutura, ela fica... Porque Sim, da maior parte das exatamente. pessoas que a gente tá conversando, tipo, ninguém tá sabendo mais que tem essa estrutura. É, Né? melhor Tipo, divulgado. É né? melhor divulgado, né? Um acesso democrático à informação. Você demorou quanto tempo pra saber da sala? Olha, até eu chegar no fórum, eu acredito que mais de 6 meses, hein? Uns mas 8 meses aí. 8 meses. É, porque o que acontece? Podia ser 8 meses de atendimento, né? Exato, exatamente. Mas é difícil pro jovem advogado. Você não entra chegando com cliente aqui. no ou fórum pra ali, você frequentar e saber que tem, né? né? A gente acaba tendo essa convivência por conta do escritório que você tem ali trabalhando e tudo, tá ali vinculado, né?
Mas a pessoa sozinha não vai saber disso daí. Mas não. é até meio tenso também, né? Por exemplo, assim, você está começando na advocacia, chega o cliente e fala assim, não, vou te atender no fórum, que ele fala, meu Deus, tá muito sério isso aqui. Isso tipo, aqui já, né? Fica já direto no fórum, fala, nossa, acabou já a minha vida. Você de lá, Perdi. né? mais ou menos isso. É mais ou Então menos. fica assim, às vezes uma estrutura em desuso, né? Uma estrutura em desuso Sim. que poderia facilitar a angariação de pessoas. Porque isso aí também é uma coisa difícil, né, pro jovem advogado, cara, pro cara que acabou de se formar, pra guria que acabou de se formar. Como é que eu trago o cliente? Tipo, o que eu posso falar com o cliente? O que eu não posso falar com o cliente? Ó, tem essa tabela aqui. Tá, essa tabela que você tá me dando, ela vai me ajudar ou ela vai me prejudicar na hora do fechamento? Como que eu chego pra apresentar isso daqui? Verdade. Porque se só carteirar o preço na cara de alguém, não vai resolver nada. Não. Né? Isso não fecha a venda, isso não fecha cliente, né? Relacionamento, você conseguir criar uma rede de apoio ali em volta para que todas as questões sejam inerentes da profissão estejam na mesa para ti. Eu, pelo que eu tô conversando aqui com o pessoal e com vocês, é muito isso que falta, né? Tudo na mesa. Por que as coisas não estão as claras, As né? claras, não. Não sei se é proposital ou se é até vacilo de tipo, me passou, né? Podia ter feito, não fiz porque não vi. Não sei qual é o motivo. O motivo de isso não chegar para todo mundo, Exato. né? Por que não democratiza a informação, né? Não Exatamente. sei. É uma coisa pra gente refletir, né? Então, É uma coisa pra gente Com refletir. certeza. A gente vai chegar nos últimos 15 minutos agora. Primeiro eu vou agradecer a presença de vocês, gente. Muito obrigado a por gente que compartilhar agradece. Uhum. a experiência de vocês, as experiências. A gente torce para que muito em breve a classe esteja aí mais democratizada, né? Sim. Melhor para todo mundo a todo tempo. Né? Verdade. Mas, gente, muito obrigado. Valeu, obrigado você. A gente vai entrar Tchau, num tchau. breve intervalo. A gente vai entrar no último bloco já já. No último bloco também a gente vai abrir para as participações e perguntas do pessoal que está assistindo a gente. Então fiquem conosco.
Estamos de volta e estamos no nosso bloco final da primeira live da OAB Democrática. Muito bom tá esse papo aqui, tá muito esclarecedor, na verdade, porque a gente tem uma impressão de que tem uma blindagem muito grande para todo mundo e não tem, né? Um caminho das pedras, uma assessoria de fato, e pelo que eu tô vendo, não há. É isso aí, Anderson. É o que a OAB Democrática quer quebrar. Quebrar esse impasse aí. Obscuridade, né? Exatamente. De informações, pelo que eu vejo, tipo, tem coisa estrutural que ninguém sabe. Onde tem uma sala, onde atender. E veja bem, não é de hoje, né? Doutor Fernando acabou de sair daqui e 16 anos advogando e nada mudou. Nebuloso há 16 anos. E agora a gente tá com duas presenças muito interessantes, né? Com a gente certeza. Tá aqui com a nossa jovem advogada, Gabriele. E a gente tá aqui com uma presença ilustre. Veio tomar um café e já veio trabalhar aqui com a gente também. Nosso Tá vice. aqui com o doutor Mário, vice-presidente da Chapa. A honra é minha estar com vocês, mas hoje as estrelas daqui não sou eu. É a nossa convidada, os nossos convidados que aqui esteve, dividindo a trajetória de vida e trazendo para nós o que é advogar nos dias atuais. Então, me emocionamos lá em cima agora há pouco, o João, a Sueli, em relembrar todo o passado. Então isso para nós já demonstra que estamos fazendo uma OAB diferente. É interessante isso, né? Porque desde que eu vi vocês começarem esse projeto, e eu tenho a honra de ter visto ele nascer, eu vejo uma coisa muito interessante. Não é só discurso, né? Não fala e prática. Aqui é prática. A gente nunca foi fake e nunca se escondeu ou se eximiu de fazer aquilo que é o correto pelo próximo, ou seja, pelo advogado e advogada. Perfeito. Gabriele. Oi. Diante disso, a gente conversou com teus colegas de classe aqui, eu fiquei meio abismado com algumas coisas e queria ouvir a tua história. Mas o Gabriel, antes disso, se apresenta pra gente. Meu nome é Fala quem é você pra gente. Meu nome é Gabriele Barcelos, eu advogo há mais ou menos 1 ano e meio. Atualmente estou concluindo uma especialização em Direito Penal e Processual Penal. É só isso. Maravilha. E de onde veio isso? Tipo, vou fazer direito, fez direito, prestou juramento? Sim, eu não prestei logo de início. Eu concluí em 2022 e prestei o juramento só em abril. Devido a alguns problemas pessoais, eu precisei esperar um pouco. Aí, assim que eu prestei, eu já tentei me colocar no mercado de trabalho. Mas foi bem difícil. Na verdade, é até hoje, né? Nesse 1 ano e meio, então, a dificuldade é solta, tipo... É solta. É difícil você se incluir no mercado de trabalho, né? Às vezes, por exemplo... você tem dúvidas de como começar, dúvidas de, por exemplo, peguei a OAB, como eu posso atender? Não posso atender na minha casa, não é profissional. Eu preciso ter um lugar para começar a atender os clientes. A questão da sala, não sabia que tinha a oportunidade de alugar uma sala por um tempo. A questão do... como eu posso dizer, de ter um norte do que eu posso fazer para tentar divulgar o meu trabalho, ser mais clara em relação a isso. É bem falho nesses detalhes. A gente chama isso muito de dúvidas de posicionamento. Isso. Como que a gente se posiciona? Acabei de me tornar profissional. O que fazer O que agora? fazer? Com quem o que eu posso falo? fazer, o que eu não posso fazer. E o Estatuto de Ética nosso tem várias coisas que proíbe a gente de fazer, né? Principalmente de se colocar no mercado. Não posso sair me angariando cliente. Qual é o jeito certo de eu conseguir divulgar meu serviço? Então hoje você vive um quadro onde você sabe muito bem o que você não pode fazer. Você tem todas as barreiras colocadas na tua frente. Todas as barreiras. E as portas? Quem abre? Boa pergunta. Ô, Gabriela. E uma dúvida. Quando você jurou, mais ou menos 1 ano e meio, você 1 ano e disse meio. para nós, o que você recebeu? Qual que foi o kit? O que tinha de informação básica ali? Olha, eu jurei online, então antes do juramento eu tive um vídeo explicando ali mais ou menos o projeto 6º ano e só. Projeto qual? O projeto
Sexto ano, isso. Acho que é assim o projeto que chama, Sexto Ano. Isso. Em uma de nossas reuniões eu citei esse projeto. Vem ali um kitzinho de boas-vindas? Uns broches, uma camiseta e vários papel informativo que solto. Que não te remete muito. ali Te ao ajudou? começo. As informações te ajudaram na profissão propriamente Não, dita? em nada. Não te ajuda Nada. esse remédio, tá? Ô, Gabriela, tirando o João, que trabalha com o Dr. Mário, no escritório dele, todos que aqui passaram, inclusive eu, ele tem uma segunda fonte de renda. Na verdade, a principal. Tirando a doutora Sueli, que já está um pouco mais, né? Então, ele tem ali a principal fonte de renda. Você hoje, 1 ano e meio de advocacia, você tem outra fonte de renda? Hoje você só vive da advocacia? Como que você se mantém, se sobrevive? Eu não tenho outra fonte de renda, mas eu tenho o benefício dos meus pais me ajudarem. Eu não me sustento com a advocacia. É impossível. É impossível. Graças a Deus, eu tenho a oportunidade de receber a ajuda dos meus pais para poder me dedicar a tentar crescer, né? Entendi. A empreender. O incentivo empreender, inicial é os exato. pais que estão fazendo. Que estão fazendo. Dando. Mas é aquilo, né? Por exemplo, assim, no caso do João, até todo mundo, na verdade, que sentou aqui, inclusive o Denner, tipo, todos agradeceram muito a ter figuras pessoais de apoio. E nenhuma figura institucional de apoio. Né? Então, por exemplo, a instituição é muito clara no que barra, mas não te informa como te ajuda. Não dá um norte nenhum. E falando em norte, conta pra nós, você como jovem advogada, querendo se inserir no mercado e mulher, é mais difícil? Qual que é essa sua experiência? É mais difícil, principalmente na área que eu escolhi seguir. Qual que é? É criminal. A área mais bonita. Melhor, né? Melhor. Tem que puxar a sardinha, não tem jeito. Boa escolha, doutora. Eu acho que é muito difícil. Como eu posso dizer? Você não tem vários empecilhos que vão levando, né, em relação ao sexo feminino, né? Principalmente na área criminal. Existe um certo preconceito, posso dizer. E divide com a gente o que a doutora sente no dia a dia, na pele, você vai numa delegacia, ou você vai despachar com um juiz ou com um promotor. Qual que é a tua realidade de jovem advogado e mulher? O que você sente? Qual que é a tua experiência? Olha, existe um certo preconceito. Principalmente pela questão de eu parecer bem mais nova do que eu realmente sou. Tipo, você chega na delegacia, a pessoa te dá uma medida de cima a embaixo e... Tipo, o que essa criança tá fazendo aqui na delegacia falando que é advogada, né? É complicado. E você sente realmente um certo preconceito em relação a ser mulher, em relação a parecer um pouco mais nova do que realmente sou. E nas audiências, sente também um preconceito, de repente, daquele magistrada que está presidindo, por imaginar a pouca idade, de ser jovem na advocacia, Ministério Público? Como é que é a relação com o poder? Você sente que eles te vê como incapaz. Parece que você não tem a mesma capacidade técnica que eles. E isso machuca. Machuca, né? Bastante. E daí não tem por exemplo, nenhum apoio de oficina, nenhum apoio de órgão de dizer, olha, esse é o caminho, esse é um... Não tem. Como você disse, é tudo solto. A única coisa que é clara é o que você não pode fazer. Isso sempre foi muito bem claro. Agora, os caminhos certos para você seguir, o que você pode ou não... Não tem. O que me choca muito é assim, é um quadro de muitas dores. Tipo, ela tem muitas dores, você tem muitas dores em dificuldade, a gente conversou com o pessoal que tem muitas dores de dificuldade, e daí a maior dor é ter que ficar sempre convivendo entre buscar um apoio pessoal, porque não tem um apoio institucional, e aí, tipo, quando isso se resolve? Isso se resolve... Já foi diferente em algum momento? Olha, desde que eu iniciei em 2008 a minha advocacia,
sem um sobrenome do meu lado, uma grande banca de escritório comigo. Foi assim. Você, por você mesmo. Você é o que você consegue construir na sua trajetória. E é assim, doutora. A gente só tem dúvida no coração. Só dúvidas. Ela pegou a boa sorte de pegar os autos tudo digitais. Eu peguei físico e peguei a transição para o eletrônico. Poxa vida, separava lá no balcão até o estagiário da secretaria vinha com ar pedante que sabia mais do que você, jovem advogado. Então você tinha que já começar a passar ali algum dissabor já com o estagiário que ia te atender no balcão. Então, para falar com o chefe de cartório ou com o magistrado, nossa, era aquela novela, aquela história toda. Olha só, então é uma questão administrativa? Desculpa a pergunta. Vontade política. Vontade porque política. A instituição Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Londrina, é uma das maiores do sul do país. Aqui a gente tem muita representatividade. E aqui nós podemos fazer muita coisa diferente. Isso, para mim, é olhos fechados, sensibilidade zero, para acolher esses jovens advogados. E daí fica sempre a critério deles darem sorte, por exemplo, às vezes tá numa família legal, ou de esbarrar com alguém como você, que já passou por essas dificuldades, sentiu na pele as mesmas dores. Fica a um critério extremamente particular. Ô Anderson, mas isso não podemos deixar de culpá-los. E temos que falar isso aqui, viu, Denner? Porque o que acontece? Se foca muito na preparação do estudo acadêmico. Ó, você vai se formar, tem que passar na OAB, senão você não cursou o curso de Direito. Não dá para ser bacharel, senão você está no limbo. O que você é? Não é advogado? E também não é... né? Não é nada. Não é nada. Você só é bacharel. E não ensinam, não sei se contigo ou com você foi diferente, que para ser um profissional liberal, você tem que ter o mínimo de diretriz do empreendedorismo. Porque abrir um escritório, você tem que saber controlar contas, você tem que saber captar os custos, você tem que saber alinhar honorários, o que cobrar para eu manter minimamente a minha estrutura, se eu vou ter uma estrutura física ou se eu vou trabalhar online, quais são os benefícios disso. Olha, vou investir em tráfego ou vou contratar uma... Ou que tipo de tráfego eu posso fazer, em quais canais está liberado. Quem que eu vou contratar. Então, isso não passam. E eu penso, e tenho a convicção, Derner, que seria um trabalho institucional que nós teríamos que fazer para vocês. Exato. Exatamente, Marcos. Inclusive, pegando o seu gancho e o da doutora Gabriele, como ela disse, o que você não pode fazer está muito às claras. Sim. E a gente, como jovem advogado, a gente tem um receio de fazer alguma coisa e vir aí uma censura, um processo administrativo junto à OAB. Porque você é jovem, você não sabe como lidar com aquilo e pode ocorrer. Pra gente que é jovem, a gente não tem condição de arcar com um processo desse logo de cara. Porque o caixa não está estabelecido, não tem, né? Não Na tem verdade, caixa. Você não tem caixa. Como é que estabelece? E muitas vezes não sabe nem como lidar com o caixa, né? Exato. Pegar o AB, você tem a certeza que a morte chega, porque é natural. Isso que vai acontecer. E as contas. Acabou, mais nada. Mas isso deve, doutor Denner, doutora Gabriela, Anderson, a falta de alternância do poder. Porque eles não estão lá querendo fazer uma gestão ruim. A questão é que está tantos anos ali, acomodado com aquela pegada, que não consegue se reinventar e ter um olhar para os jovens. Porque mudou-se muito a advocacia nesses 20 últimos anos que se passaram. Drasticamente. Antigamente você tinha lá meia dúzia, 10, 12, 30, 40 escritórios renomados aqui em Londrina e que abraçava quase todos os advogados. Hoje não. Esses grandes escritórios somem, desaparecem pelo número de jovens advogados existentes no mercado. E aí também, e como você falou, é uma galera que vem sem assistência nenhuma da parte empresarial, né? Nenhuma. O que é um passivo, o que é um ativo dentro de um escritório, qual que é a previsão de contas, o que é previsão de entrada. Nada. Se eu for captar recursos, de onde vem. Aonde eu vou pegar, qual que é o custo, isso compensa, não compensa, eu vou fazer uma pós-graduação, como eu vou me posicionar com esse monte de pós,
que eu tenho que observar, o que é bom, o que vai refletir de fato para minha carreira. Então é muita coisa. Qual o momento de fazer um investimento, qual não fazer, qual o momento de puxar o carro. Todo mundo que passou aqui pela mesa, eu vi que a galera não recebeu esse tipo de informação. Não, quando você jura e a primeira informação que você tem, a única coisa em relação ao empreendedorismo que é comentado é em relação a que a gente tem direito a abrir uma conta corrente pelo Banco do Sicoob e que os custos de abrir a conta é por conta da OAB. Só isso. É a única coisa que a gente tem em relação a empreendedorismo. É uma conta pessoal, não é nem CNPJ ainda. Ah, é? Isso. Caramba. Se algum cliente pedir uma nota, então nem... Não. Não. Consegue. E uma das minhas grandes dificuldades no começo foi justamente essa questão de me tornar o PJ. E como é que eu descobri isso? Levando cabeçada. Eu lembro que uma das primeiras grandes operações que eu entrei, falei, caramba, o sol tá brilhando para mim. Vou bem na profissão. Mas ninguém me instruiu, ou tinham me instruído na época, eu também não tinha um conhecimento específico. Olha, declara o imposto nisso aqui, porque senão você pode se ferrar ali, e etc. Descobri na prática pelo pior jeito do que não fazer. E eu lembro que eu tive a oportunidade de falar com o Dr. Elis Matarassade, lá de Curitiba, um decano da advocacia criminal brasileira, e eu passei esse caso, essa situação, e ele me deu uma lição do que fazer. Ele falou, olha, eu também já passei por esse mesmo problema que o senhor está passando agora, como jovem advogado. Eu aprendi também com a dor. Quase tive que vender alguns imóveis para pagar lá uma execução do INSS na época. Então, o que eu te digo? Cobra já pensando na margem do teu imposto. E nessa época, nós não tínhamos uma das maiores vitórias conquistada pela advocacia brasileira, que é a possibilidade de você ser unipessoal. Então, logo que surgiu essa lei, eu já estava atenado, eu fui um dos primeiros de Londrina a requerer. Aí eu com a minha sociedade, meu CNPJ, minha nota, eu cadastrado no Simples Nacional, que dá uma diferença para nós iniciando. Aí eu fui tocando uma estrutura empresarial daí. Aí fui aprender a separar conta física da PJ, porque no começo você faz uma bagunça, só o contador quer te olhar e falar, menino, eu vou cobrar mais caro. E é um negócio que eu vejo muito assim, olhando de fora. Quanto mais tempo o advogado está obrigado a ter duas funções, mais tempo ele está se acostumando a ser empregado e menos tempo se acostumando a ser advogado. Exatamente. Esse é o X da questão, Anderson. Porque assim, o Mário tem muitos anos de empreendedorismo. Empreendedorismo é um treinamento constante. É muito bom que você tenha uma base, você precisa ter uma base, mas é um treinamento constante. E quanto menos tempo você passa fazendo isso, menos preparado você fica para lidar com isso. Quanto mais você é privado de exercer apenas o seu papel de advogado, que se concentrar apenas no papel de advogado e você tem que se dividir em outro emprego, o que você tem que ficar pensando na tua cabeça? Eu tenho que ser advogado, eu tenho que ser um bom segurança. Eu tenho que ser advogado, porque eu não posso... Não pode falhar, né? Eu não posso falhar em nenhum dos dois. A renda maior vem da outra. E você também não pode abrir mão também da advocacia. E eu posso falar besteira, mas no meu caso é um pouco mais complicado, porque eu trabalho à noite. Exato. E o meu período de descanso é à noite. E daí teria que ser de dia, né? Sim. Porque eu trabalho à noite, teria que descansar de dia. Mas de dia eu tenho que estar no escritório, tem que estar... Aí é um pouco mais complicado, porque eu não consigo descansar e preciso trabalhar. Preciso estar no escritório. E eu tenho que conciliar isso daí. É muito complicado. É muito difícil. E você é pai. Sou pai. Sou pai ainda, dois piazinhos. 2 piazinhos. E ainda tem que se dedicar à família. Pai, esposo, filho, a irmã, que se não tá me vendo aí, já deve ter visto. É mais perturbada do que a esposa. Toda hora, e inclusive já trouxe o cunhado junto também. Toda hora me chamando. Vem, tem que fazer isso. E Anderson, e esse detalhe é importante, porque muitas vezes o jovem advogado é a mãe solteira, ou é o pai. No meu caso, eu não sou mais jovem advogado, mas eu tenho minhas semanas que estou com a criança, com meus filhos, que eu sou pai e mãe. Sim. Então você tem que se desdobrar.
como o Denner está falando. Então veja como é pesado para quem tem mais de um exercício. E você sabe onde eu notei o peso disso? Quando vocês pediram pra gente gerenciar as lives pro horário de almoço. Porque vocês sabiam que ia ter gente que ia ter que estar no horário de almoço, porque ainda é CLT e não poderia parar em nenhum momento do dia pra ver as lives. Então, quando a gente trouxe as lives pro horário de almoço a pedido de vocês, foi muito pra entender que teriam pessoas que só poderiam ouvir essa mensagem no meio-dia, 1h30. E a OAB faz o quê? Marca os eventos no horário dos ricos. Vai marcar evento 16 horas da tarde? Doutor Denner. Quem é que consegue fazer isso aí? Você pode? A tua realidade lhe permite? Não, de jeito nenhum. Doutora? 16 horas eu tô indo buscar meu Não filho dá. mais novo na creche. Então nós já estamos com esse Joaquim. olhar humanizado, Exato. distinto. Eu achei bem interessante isso, porque assim, normalmente o pessoal gosta de fazer live à noite, ou em horários coringas, você entende muito bem de marketing, horários que você sabe que vai puxar um engajamento bom, mas a diretoria falou assim, não, vamos fazer os horários meio-dia, 1h30, porque a galera vai almoçar nos ouvindo, porque muitos estão no Trabalho. trampo, no trabalho registrado, e só vão... Olha que loucura isso. O advogado, para conseguir ouvir a proposta do órgão de classe, da sua chapa, precisa estar no horário de almoço do CLT que ele tem que fazer. Isso é muito insano. Não é? Não é que é insano, se tornou uma realidade do mundo moderno. Porque a advocacia, assim como outras profissões, como medicina, sempre teve atrelada ao lado o glamour. Então, muitas vezes, esses advogados jovens que têm mais de uma profissão, eles são vistos assim como uma anomalia do sistema, porque onde já se viu o advogado trabalhando com outra coisa, então você não é advogado dos bons. Nós somos Os plebeus, né? Sua competência, né? Sim, pelo simples fato de não conseguir ter o olhar humano e saber, ó, ele está começando na profissão e que por mais capacidade e talento que ele tenha, ele está pagando o pedágio, o preço dele para conseguir chegar lá onde ele quer um dia. Moço, E não é isso barato não, viu? Desmérito, ouçam bem, isso não é desmérito nenhum desses advogados. Muito pelo contrário. Eu olho para vocês e o meu olho brilha pela vontade de vencer. E é essa vontade de vencer, Anderson, é que muda o mundo, muda as circunstâncias na qual nós estamos vivendo. Transforma as realidades, né? Poxa vida. Ô Mari, a gente vai aproveitar agora que o horário de almoço da galera tá acabando. Então a gente vai abrir para perguntas. Você Perfeito. topa responder algumas aqui com a gente? Poxa vida, não estava programado Nem nem eu pouco. participar daqui, vocês me pegaram ali no susto, mas vamos responder. Vamos Claro lá. que vamos. Pessoal, então quem tiver com a gente na live, podem começar a mandar as perguntas ali no chat, que a gente vai encaminhar aqui para a mesa, para que a gente consiga responder todas as dúvidas que vocês têm, às vezes de alguma proposta, ou querem ouvir mais alguma coisa de algum dos participantes, podem mandar. Enquanto não chega alguma perguntinha aí, Anderson, a doutora Gabriele e eu nos conhecemos numa audiência dos dativos, viu, Mário? Então, o Gabriele, qual tá sendo a sua experiência com o dativo? Olha, não é das melhores. Não tem problema em relação ao processo em si. O problema é quando passa para parte da OAB. Você trabalhou certinho no processo todo, aí saiu a sentença com a certidão de honorários. Para você fazer o pedido de requerimento, é fácil. O problema é a demora para analisar o pedido de requerimento. E pagar. Olha, eu comecei no dativo logo que eu jurei e eu recebi o meu primeiro honorário dativo semana passada. Olha só, Meu um ano e meio depois, Anderson. E foi tipo uma audiência foi um processo bem simples. Era só para fazer uma audiência de mediação. Uma audiência de mediação. Isso. Fez audiência, no outro dia seguinte o juiz já soltou a certidão de honorários, no mesmo dia já fiz o requerimento e eu só consegui receber semana passada. E eu não tô exagerando, não. Isso é muito insano, né? Porque assim, a gente trabalha... Quem tem empresa precisa trabalhar com coisa trabalha fluxo de caixa previsível ou receita recorrente. Isso. Um mês quebra uma empresa. Trabalhar e não receber por mais de um mês quebra uma empresa. Não, foi Imagina esse prazo, então. Você tá Um ano e contando com meio. essa grana. 1 ano e meio. 1 ano e meio pra receber? Um Meu ano e Deus! meio. Verdade, Um ano e não, na meio. verdade, não dá pra contar com essa Não grana. faz Não sentido. dá, porque você não sabe quando você vai receber. Você faz o pedido, passa uns dias, eles colocam em análise. E esse tempo em análise você não tem nem como ver em que processo da análise que tá, ou como que tá. Só parece que tá em A análise. análise, só isso. Aí, do nada, aparece lá,
pedido deferido. Só isso. E olha que eu dei o prazo de 4 meses. Viu? Você foi generoso aí. Fui generoso. Foi generoso. Se Generoso. fosse 4 meses estava ótimo, mas demora muito. Começaram a chegar as primeiras perguntas aqui, e tanto o Matheus quanto a Bruna, gente, obrigado por mandar as perguntas, obrigado pela participação. O povo quer saber de proposta. E aí? Quais propostas a OAB Democrática tem para os jovens advogados? Trazer principalmente o protagonismo da ordem novamente, para que vocês, junto conosco, se sintam numa profissão valorizada. Isso é o principal. E uma das propostas foi discutida, inclusive naquele sábado, né, Dênia? A gente precisa trazer, disponibilizar espaço com vocês com uma estrutura moderna, não com meia boca. Por exemplo, o Fórum Criminal estava sem internet até esses dias. Eu roteei a minha internet, veja, eu de um lado oposto, eu ajudando o colega da parte adversa, roteei a internet porque ele estava sem internet. E como é que ele ia acessar uns autos que eu ia usar? Eu falei, doutor, usa a minha internet. Então, o que nós precisamos criar para os jovens advogados? Você já foi lá ver as salas de atendimento que tem disponível na ordem? Não, eu nunca nem Chegou pus o aí, pé lá doutor? dentro. Não. Foi. É algo básico, frio, sem um ambiente que a gente fala de aconchegante, de acolhimento no sentido... 90% de um atendimento é acolhimento, né? Principalmente na sua área. Exatamente. E criar um ambiente na qual eles não se sintam concorrentes, muito pelo contrário, que se somam, um lugar que posso tomar um café, tomar um suco, trocar uma ideia. Doutor, estou aqui com uma dificuldade nisso, como é que você conseguiu se sobressair? Sem se preocupar, olha, eu estou com uma câmera boa, a internet vai oscilar, não vai. Isso é básico, é obrigação da subseção estar fornecendo. Deixar lá um sofazinho distinto para relaxar, dar uma descansada, não tem isso. Está tudo muito empresarial. Não representa, né? Não Não. consegue dar representatividade de vocês no sentido Não, de... consegue justificar que tem uma sala de atendimento. Entendi. Mas temos níveis de atendimento ou de disponibilizar local de trabalho. É disso que nós estamos falando. Maravilha. Pessoal, continue mandando as perguntas pra gente continuar colocando na mesa. Porque pelo que eu percebi, a ideia da chapa é democratizar informações também. Informações. Né? Isso que tudo é tão velado, a ideia é colocar na mesa. E também uma questão que vocês estavam falando do dativo para os jovens advogados, a gente quer implementar um número de nomeação distinto. Porque qual que é o momento mais crucial para o profissional que acabou de chegar? É o seu início. Então, é justo alguém lá com 20 anos de OAB ter o mesmo número de nomeação que a doutora? Não. Nós já sabemos disso e por isso nós vamos mudar essa maneira de nomeação e nós vamos focar no quê? Nos jovens advogados. E isso é igual à anuidade da ordem. Vocês não começam pagando um pouco a menos do que Bem já menos. tem mais de 5 anos? Exato. Perfeito. Então nós vamos fazer, vocês vão pagar bem menos e vão receber mais nomeações para que possam ter o início de advocacia com maior dignidade. Maior de que não. Inclusive, né, Mário, a questão da demora do pagamento também, a chapa vem com a intenção de reduzir essa prática, porque é aquilo que eu falei, se o CLT recebe em 30 dias, por que a gente também não poderia em 30 dias receber aquele ato que você, né, fez ali e veio a sua certidão? É uma das nossas propostas também. Gostou da proposta, né, doutor? Eu vi que eu te ranquei até um sorriso, né? Melhorou, né? Melhorou, mas é isso que precisa. Qual que é a dificuldade nossa? Nenhuma. É política, é vontade. E é ter um olhar humanizado para vocês. É sobre isso que é a proposta da chapa. Né, É Débora? isso daí. Teu olhinho tá brilhando, né, meu jovem? Tamo aí, né? Tá trazendo esperança? Tá trazendo esperança? Com certeza. A gente clama por isso, por novos ares, por nova mudança, por uma nova mudança, né? Porque eu acredito que do jeito que tá, não pode mais ficar. Porque eu entendo que, assim, falta publicidade aos atos, falta muita coisa pra dizer aquilo que a ordem tem, né? Isso deixa o pessoal confuso também. Tipo, tá, tem a sala, mas
todo mundo que passou aqui, ninguém nem sabia que tinha sala durante um ano. Né? Então, aí soma a tua fala, não é só ter a sala, né? Não. Não é só informar que tem a sala, precisa também informar qual que é o procedimento que você tem que fazer para conseguir ter acesso àquela sala, né? Exatamente. Existe a possibilidade de fazer uma ponte, de trazer o pessoal do chat está perguntando pra gente, é possível ir até os cursos de direito e trazer esse advogado até antes mesmo dele virar advogado? Essa é uma proposta nossa, porque a gente vê a importância do futuro profissional ainda no banco acadêmico. Então, muitas vezes ele fez um estágio no escritório de advocacia, fez um estágio no MP, fez com algum juiz, ou fez num cartório, ou em outro local público, mas não na OAB. Então, muitas vezes não conhece essa importante casa da cidadania. Então, nós vamos aos cursos e trazer eles para dentro da ordem. Falar, ó, a ordem é essa. Servimos para isso. Você, como jovem advogado, tem essa estrutura disponibilizada. Isso para gerar no cara que está estudando, na pessoa que é o estudante de direito, já a segurança da profissão. Já a segurança, porque dele, olha, se eu vou para concurso, eu tô com uma linha pronta. Agora, se eu tô para advocacia, eu já sei como vou dar meus primeiros passos. Porque hoje tem muitos estudantes acadêmicos que tiram a OAB um ano antes de formar. O caso do João é um desses. Exato. Menino bom. Uhum. Então ele fica já um ano ali, contando os minutos para realizar o juramento e pegar a danada da identidade funcional dele, que é a nossa ordem. E esse um ano de período, ia ser primordial e vai ser primordial para falar, olha, a ordem está aqui, estamos preocupados com o teu início de carreira, tem essas possibilidades, tem esses caminhos, agora é contigo. Isso para diminuir o tempo, né? Por exemplo, todo mundo que a gente conversou demorou 2, 3, 4, 5 anos para saber tudo que poderia fazer. Isso, a pessoa sair da faculdade sabendo, não por iniciativa da instituição de ensino, mas do conselho, da ordem. Da ordem se preocupar com o profissional que ela está representando. Sim. Isso. Muito boa. Ali na base interessante. Da base, o cara sai formado, sabendo como ele pode atuar no mercado. Sim. E para que serve a OAB? O que é a OAB? Pergunta para os jovens advogados. Para que é a OAB? Para me cobrar. A mãe é quase que unânime para isso. Para quem não vem de um escritório, que tem um pai, que já foi avô, não tem a noção da importância que é o seu órgão de classe. Uma coisa que eu achei bem... A gente chegou a comentar, mas para a pessoa que não nasceu em família de advogados, para quem nasceu, a OAB é algo cultural. Sim. Mas um conselho de classe não pode se limitar a isso. Né? Tipo, não pode ser cultural ir na OAB. Ela tem que ser de todos os profissionais. Ela tem que ser profissional e profissionalizante, imagino eu. Então, o Anderson, o que acontece? Você ir na OAB torna-se um negócio complicado, porque, igual o Mário falou, o horário para rico. Os eventos para rico, porque a gente, como jovem advogado, sem caixa nenhum, nem estabilizado não tá, como é que você vai participar de um seminário lá se você não tem dinheiro para poder pagar? Você já paga Você já paga anuidade, você já... certo seria não cobrar, né? Pois é, mas aí todo evento que tem, eles cobram um valor, e às vezes não é barato. Desculpa a pergunta, não é barato. Não sei nem se eu posso perguntar, vocês podem responder. A anuidade é barata de vocês? Eu não considero. É uma das mais caras dentro dos órgãos de classe. Eu falo, a Gabriela deve estar no mesmo patamar que eu, né? Que tem com 1 ano e meio, eu tô com 2. Pra mim, não é barato, não. Considerando que eu parcelei pra pagar mensalmente. Considerando que alguns meses quem paga é o meu pai, então pra mim não é nada barato. Nossa, podia ter uma facilidade, né, pra galera. Em proporcionalidade, a OAB brasileira, que é a nossa do Paraná, vamos falar do Paraná, me sai mais cara do que a minha que eu pago em euro lá em Portugal. Veja bem, a ironia, né?
Paga em Sério euro. isso? Se for fazer as conversão, aqui porque tá você, saindo mais caro. que você falou um negócio que eu fiquei na cabeça, falou assim, não tinha internet na sala da OAB do fórum, eu falei assim, às vezes é porque cobra pouco. Não. E aí não consegue, né, dar subsistência. É que não vai é isso, tudo né? para seccional, ou seja, para o OAB Paraná, e depois é feito só um repasse. Aí fica com aquelas migalhazinhas para nós aqui, sabe? Aí isso, sem dúvida, é organização política. Sim. Né? Uma organização política mais forte, mais preocupada individualmente com o profissional. Com toda certeza. Gente, Gabriele, muito obrigado. Mas Eu muito que agradeço obrigado pelo mesmo pela sua convite. presença. E, Denner, obrigado por dividir a mesa comigo. Ah, Tá voando, hein? Não, tô... Nossa, tá indo bem. Tomara que eu me saí bem, né? Saiu bem. Hein, Mário? Tomara que tenha atendido as expectativas, né? Você quer fazer considerações finais pro pessoal que tá te assistindo? Olha, eu gostaria muito de agradecer a minha esposa, meus pais, né? A minha irmã, meus filhos, o Pedro, o Joaquim, né? Inclusive, mais uma vez, agradecer a doutora Maria Cláudia por tudo que ela fez na minha vida. Inclusive o doutor Mário também, que vem me dando alguns auxílios também, né? Não posso deixar de esquecer também da doutora Viviane, mas do doutor Arthur, que é o escritório que eu trabalho hoje. Apesar de sempre estar ali auxiliando tanto o Mário quanto a doutora Maria Cláudia. Agradecer a Gabriele, que se dispôs prontamente em atender o nosso convite, tá? Imagina. A doutora Ana Paula, que já se foi também, foi o João, o doutor Fernando e a doutora Sueli. E, obviamente, você, Anderson, Imagina, eu que agradeço. que abriu essa oportunidade para nós aqui. Obrigado por ter nos proporcionado essa live aí. Ah, teremos mais. Muitas batalhas juntos aí pela frente. Doutor Mário, alguma consideração final? Poxa vida, eu tô aqui feliz e contente que o futuro da advocacia nós vamos estar passando para excelentes mãos. Vejo aqui que a sociedade está segura pelo caráter, pela força de vontade de cada um de vocês que passaram por aqui. Fico assim extremamente gratificado de estar feliz, tá tranquilo de estar vendo tudo isso. E um recado geral para os jovens advogados é que eu aprendi na vida, muitas vezes eu quis ir rápido, eu sempre pensei, vem sozinho, que ficava afoito, não queria esperar, mas com o cabelo branco chegando, você vê que juntos você sempre é mais forte. Então meu recado é, se una com a gente, venha para essa chapa, vote no dia 22 de novembro, 22, e vamos fazer essa OAB que nós comentamos aqui hoje se tornar realidade. É isso aí. Perfeito. Gente, muito obrigado a quem assistiu, a quem esteve conosco. Segunda-feira nós temos mais uma e a gente vai ter quem aqui? Dr. Mário e Dr. Roger, o presidente. Nosso presidente. O presidente. É isso aí. Momento Então, para fazer as considerações da chapa, as perguntas. Exato, vai ser um momento. Apresentar as propostas, né? Mano, apresentar as propostas e é isso aí. Tem que pegar pesado com eles, viu, gente? Com a gente, nós estamos começando, vocês podem pegar leve, mas com eles tem que ser pesado. Segunda, o chat vai pegar fogo, então. Esperamos vocês segunda-feira. Galera, muito obrigado para quem assistiu. Fiquem sempre com a gente. E para quem não conseguiu acompanhar logo mais, vai estar disponível no canal no YouTube na íntegra. Muito obrigado.